Olá, sejam bem-vindos ao podcast Brabos Mitsubishi. Numa noite muito especial em São Paulo, noite de lançamento. E lançamento, inclusive, do seu podcast, né? Mitsubishi Brabos. E aqui com dois convidados para lá de especial. Nós estamos aqui com uma dupla campeã de vendas. Então vamos aqui falar com Gustavo Moraes, Luiz Campos. Eles não estão aqui com o microfone como dupla sertaneja, mas como dupla campeã de vendas da Brabos Mitsubishi. Uma ótima noite para você, Gustavo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra, hein? Para você, Luiz, não é menos, hein? É mais. Vamos lá, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui. Fazer parte desse momento de lançamento também, né? O primeiro podcast aí da Brabos, pra gente é uma honra. A empresa que a gente faz parte aí, veste a camisa de fato. É isso aí, vestir a camisa faz parte, né, de uma equipe vencedora como vocês são. E aqui a gente está vivendo uma atmosfera, né? Como todo lançamento, tem aquela coisa, a gente olha aqui para o lado, as pessoas chegando, felizes, curiosas, os carros estão cobertos. O que a gente pode esperar, Gustavo, dentro de mais alguns instantes aqui? O que tem ali debaixo daquele tecido preto para a galera curtir? Resumindo, um novo conceito de picape. Algo que já está mexendo com o mercado. Um novo conceito de picape e o seu próprio título já acho que sintetiza isso, né, Luiz? All New, ou seja, tudo novo na Triton 2026. Como é essa expectativa e como que você sente, né, esse clima, essa atmosfera de lançamento, Luiz? Por tudo que o carro está trazendo, Alexandre, e pela revolução que ele realmente está causando, pelas novidades que ele traz, que ele agrega, tenho certeza que é um carro que vai fazer muito sucesso. E nós somos suspeitos para falar, né, Gu? Mas fato que é a melhor picape que a gente tem no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Mitsubishi que traz essa tradição, né, Gustavo, de você, né, no mundo off-road, mas no mundo off-road com característica urbana, com conforto, né? Com o All New Triton 2026 não vai ser diferente, né? Não vai ser Dá um diferente. spoiler aqui pra gente. Eu até brinco com meus clientes, né? É o rally pro seu dia a dia, né? São Paulo, as ruas são tudo em ruas de ouro, né? Opa! Não tem buraco algum. Então a gente se destaca nisso. O carro é espetacular. Para quem já é apaixonado pela marca, cara, vai ficar extremamente impactado. E para quem ainda vai se apaixonar, eu vou te falar, é um cliente que não vai sair nunca daqui. Eu acho que Mitsubishi tem essa característica, Gustavo, que você falou, né? Você, quando adentra no mundo Mitsubishi, é quase que improvável você sair desse mundo, porque sempre com novidades, sempre com tecnologia cada vez mais embarcada, né, Luiz? E aqui eu queria puxar um pouquinho com você de uma marca que no Brasil já está consolidada, de uma marca que traz o respeito do Japão. Como é viver essa marca? Porque você transpira essa marca 24 horas por dia. É um sinal de muito respeito, acima de tudo, né, Alexandre? A origem japonesa, a cultura japonesa por si só, ela já traz muitos valores para nós, né? E quando a gente soma isso no mercado do carro, a gente tem sinônimo aí dos melhores carros, né? Todo mundo fala, carro bom é carro japonês, né? E eu costumo brincar assim com os meus clientes também que a Mitsubishi é a Ferrari dos japoneses, né? Por quê? Porque além de ser um carro com um ótimo motor, com uma ótima estrutura, é um carro com sistema de tração 4x4, então todos eles têm uma estrutura diferente também. Então isso tudo agregado a essa parte de valores, pra gente é sempre um prazer aí representar uma marca como a Mitsubishi, sem dúvida. Exato, eu acho que é a somatória, né? Você trazer seus princípios, trazer a sua história, né, preservar e cultuar a sua história, acho que isso é extraordinário. Com carros robustos, né, Gustavo? Com carros que tem aí, né, a tecnologia embarcada. Você até brincou das nossas ruas paulistanas, né? Mas não é só privilégio da capital São Paulo, não. A gente faz verdadeiros ralis urbanos todo dia nos nossos deslocamentos, o que põe à prova, né, não só a capacidade de um bom chassi, de uma boa suspensão, mas também o conforto e o prazer de dirigir, né? Exatamente. Alexandre, eu trabalho em showroom, né? Eu vendo o carro no dia a dia e eu costumo brincar com os meus clientes, né? Cliente Mitsubishi não tem amizade com mecânico. Só se for um parente. Mas como você falou, a All New Triton, por exemplo, é um carro que ele juntou tudo o que precisava. Ele é o carro que o cara vai entrar e vai falar assim, é isso. Era isso que eu precisava. Na verdade, ao fechar a porta, a gente é transportado para um outro universo, né? Eu acho que é Exatamente. isso que o cliente Mitsubishi, Exatamente. né, Luiz, acaba trazendo para a gente. Né? E às vezes frases curtas, né? Gostou do carro? Sensacional.
adorei. É um pouco disso, né, que a gente pode esperar também da All New Triton 2026. Sem dúvidas, eu acho que no caso dela a palavra vai ser revolucionária. Se vai ter uma palavra para definir, vai ser revolucionária. É a palavra que eu levo comigo, pelo menos depois que eu tive a oportunidade de conhecer o carro na íntegra, né? Revolution, o que você pode destacar em termos de mecânica? Porque quem nos acompanha quer saber do carro, quer saber daqueles detalhes, né? Obviamente, o prazer de dirigir é vir a Brabus aqui, fazer seu test drive, né? Conhecer um pouco mais do modelo ao vivo e a cores. Mas o que a gente pode destacar tecnicamente, em termos de mecânica, que sempre é aquela pergunta que todo comprador, todo amante, né, de qualquer veículo quer saber. Eu vou dar um spoiler aqui, Alexandre, porque a gente tem ouvido muitas pessoas perguntarem em relação ao motor. Ah, então é o mesmo motor? Não, é o mesmo bloco, é a mesma tecnologia do motor em alumínio, do bloco em alumínio, só que agora completamente reformulado, tanto a estrutura do motor do bloco em si, como da caixa de motor como um todo. Então foi tudo reformulado ali, a caixa do motor. Agora é um motor biturbo, né? Então ele tem um sistema muito mais potente, ele entrega muito antes todo aquele torque, né? Então subiu o carro que antes tinha 190 cavalos, agora tem 205 cavalos. E o torque que antes eram 43,9 subiu para 47,9 quilos. Então, assim, o carro realmente está muito mais gostoso, está entregando muito mais potência com menos aceleração. E, claro, alinhado com a nova direção que agora é elétrica, que muitas vezes pediam para gente. E todo o restante da parte tecnológica do carro, que agora você dirige uma Triton com toda aquela robustez, um chassi, um carro diesel, só que você parece que está dirigindo um Eclipse ali. É espetacular. Espetacular porque a gente consegue justamente alinhar, né, esse processo tecnológico com entrega com respeito ao meio ambiente, né, com a questão do biturbo, inclusive a entrega de mais potência, com menos consumo de combustível. Isso tudo favorece, né, até um carro na vanguarda. Luiz, agora me diz uma coisa, ele tocou num ponto importante, né, da questão da robustez, né, de ter um chassi que aguente o tranco. E a gente soube aqui, já alguns passarinhos contaram pra gente, que é um carro mais robusto, mas também com um chassi mais leve. É um carro que consegue entregar mais performance e tendo essa possibilidade de você fazer o seu rally urbano, mas com conforto, com muita tranquilidade, Luiz. Sim. Eu estava conversando com o Luiz até antes de ser chamado aqui. Tivemos o prazer de ir na fábrica e a gente viu esse carro nascer. A gente viu o detalhe, como que é feito. E o chassi realmente é algo que impressiona muito, porque quando você escuta, o chassi está mais reforçado, você imagina, está mais pesado. Não. Eles usaram materiais nobres, o chassi aumentou 65% e ele está mais leve, mais robusto, anticorrosivo. Tá espetacular o carro. Mais largo, confiança. Eu ousaria dizer, inclusive, fazendo um acréscimo aqui, o chassi, o mega chassi, né, como a gente chama agora, mais robusto e mais leve, e um motor mais forte que consome menos e emite menos e polui menos. Ou seja, mágica, né, Gu? É uma verdadeira mágica. Somente o japonês da Mitsubishi consegue fazer essa equação funcionar. A gente volta àquela parte de cultura, de coisa que só o japonês... Sejamos honestos, né? Sim. Para fazer essa equação fechar, somente o japonês da Mitsubishi, mas assinado Made in Brasil, né? Um carro fabricado no Brasil, é um carro com garantia no Brasil. Conta um pouquinho mais pra gente, Luiz, essa experiência de ter ido à fábrica e de ter trazido, né, esse conteúdo, porque sempre o cliente vai perguntar, mas espera aí, esse carro com tanta tecnologia, com tanta robustez, com mais entrega, e se eu tiver, porventura, algum problema, como é que eu faço? É tudo muito tranquilo. Tudo muito tranquilo, a fábrica está no Brasil, né? Então a gente está realmente assistido, né? Nós, como parte comercial e, consequentemente, os clientes também, né? Ter visitado a fábrica, Alexandre, foi uma experiência incrível, porque a gente não só visitou a fábrica, mas a gente visitou a fábrica num momento interessante, num momento revolucionário, que é esse momento da Triton, que a gente tem certeza que vai fazer bastante barulho no mercado aí. Então, com certeza a gente vai lembrar, a gente estava lá quando tudo começou e tal. Então a gente pôde ver na prática tudo isso que a gente fala. E com isso a gente acaba conseguindo trazer um pouquinho mais também, acho que de verdade, né? De
de força no que a gente Exatamente. traz para os Fizemos parte da história. Fizemos parte. Eu acho que a palavra mágica é essa, é verdade para o nosso cliente. Né? É verdade para o cliente Mitsubishi, para o cliente Brabus, que acredita no que vocês não só falam, mas demonstram. Né? Porque a gente é interessante, toda vez que a gente tem uma experiência como vocês vivenciaram, e é importante que essa experiência seja trazida para Brabus Mitsubishi, porque você fala as verdades, porque quando você está falando para o cliente, você está passando um filme na sua cabeça. Aquilo que você viu e o cliente sente, né, na sua fala, que isso não é conversa de vendedor. Aqui são consultores de negócio, consultores de venda da Mitsubishi Brabus. E isso também empodera mais o time, né? Modera, na verdade você vende algo que você compraria, né? Eu trabalhei com um antigo gerente há muitos anos atrás em outro segmento, que ele falava pra mim assim, pra você vender algo, você tem que ter o BZ. O que é BZ? É brilho nos olhos. E você volta da fábrica com a fome, cara. Pra você ter uma ideia, eu vendi um carro, pré-venda, né? Dentro do ônibus, 2 horas da manhã. Porque não tinha como não falar pra alguém. É impressionante. Eu fiquei muito impactado, foi a minha primeira Ele tá ali experiência lá. voltando de catalão. Voltando de catalão lá. E assim, é fantástico, cara. Tem muita coisa boa pra vir. Tem muita coisa boa pra vir. Eu acho que o que você comenta conosco, Gustavo, é esse sentimento, porque a gente cria, né, aquela inquietude, fala, não, eu preciso extravasar. Preciso contar. Não é possível, né? Isso não pode ficar guardado. Esse segredo não pode ficar guardado por muito tempo. É um fofoqueiro também. Já vamos desvendar aqui o nosso segredo aqui na Brabus Mitsubishi. E qual é a expectativa? Já teve pré-venda, a gente sabe. O que você tem sentido dos clientes? Muitos dos quais estão aqui conosco nesse evento maravilhoso. Como é que você está sentindo essa perspectiva de falar, cara, vou fechar mais um negócio? Ah, com certeza. Não tem como, né, Alexandre? Tem muitos clientes que ainda não viram o carro, não tiveram oportunidade de ver o carro, até porque, né, novidade da novidade. Então teve muita gente que realmente não conseguiu ver o carro ainda. Eu tenho certeza que o cliente que ver o carro, que ele estiver no momento de compra, que ele andar no carro, não tem como não comprar. Não tem como, é impossível. E como faz para fazer o test drive? Já tem que deixar aqui? Facinho, facinho. Nos procure na Brabus Nações Unidas. Na verdade, toda a rede Brabus, né? Nós dois somos da Brabus Nações Unidas, mas tem toda a rede Brabus aí, as 8 lojas ao redor de São Paulo. Algo que eu tenho pra resumir sobre o carro, dirija. Porque é uma experiência. Uma experiência. É uma experiência que só a Mitsubishi proporciona, né? Nós proporcionamos. E não é só o mais do mesmo, né? A gente sempre fala que às vezes a gente tem cliente querendo ir embora, falando, não, depois eu vejo. O cliente às vezes não tá com tanta pressa para comprar o carro, ele fala, não, depois eu vejo. A gente coloca o cliente para andar no carro, ele vai pra mesa e muitas vezes fecha negócio, né, Gu? Não dá pra comprar uma calça sem experimentar. Sem experimentar. Exatamente. Não dá, né? E o caso do Mitsubishi, em especial a nova Triton 2026, tá um espetáculo, tá assim, fora da curva. Mas tá acontecendo alguns casos do cliente que já é da marca, ele vê o que mudou, ele vê a ficha técnica, ele compra o carro. Exatamente. Porque confia, né? Eu acho que a questão é justamente essa. O que a Mitsubishi constrói com seus clientes é uma relação de confiança, né? E você já, até brincando aqui um pouco antes da gente entrar aqui no ar, no nosso podcast Brabus Mitsubishi, você comentava, Gustavo, que uma venda, ela termina quando se tem uma nova compra, né? Quando você troca o seu modelo por um modelo mais novo, como é o All New Triton 2026, seguramente faz a diferença para o seu cliente, faz a diferença para a marca Mitsubishi, e é isso que você tem na Brabus, né? Brabus Mitsubishi, estreando aqui o nosso podcast com uma dupla campeã em vendas, e eu tenho certeza, venha para a concessionária, faça seu test drive, All New Triton 2026, você não vai sair a pé da concessionária. Podcast Brabus Mitsubishi com você, trazendo sempre o melhor da marca japonesa para o nosso dia a dia.